Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total. Desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais, Facebook, Instagram. Você está no nosso canal do YouTube do GP Total, né? Que está no endereço youtube.com/GP Total, vídeos novos sempre às segundas-feiras, os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Já conferiu os nossos cortes de semana? Muito interessantes entrevistas, cortes especiais de entrevistas, fatos interessantes das nossas análises, dos grandes prêmios, das nossas sessões retrô. A pauta de hoje tem aqui a minha companhia praticamente de sempre aqui, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, um assunto que a gente tem hoje que é a de capacetes. Eu vou abrir aspas aqui para uma frase que é muito importante e que ajuda a gente a desenvolver a pauta de hoje. Abre aspas, a pintura do capacete é a outra face do piloto, que lhe dá identificação quando está em ação nas pistas. Esta frase quem disse foi o grande Cid Mosca. Cid Mosca, criador de capacetes, pelo menos 3 dos 10 maiores capacetes de todos os tempos. Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, apesar de não ter criado, ele criou desenhos em cima do design original de Emerson Fittipaldi, nossos 3 campeões mundiais de Fórmula 1, entre tantos outros grandes pilotos que também tiveram seus capacetes com a identificação ali, Painted by Cid Brasil, aquela grande assinatura, e que foi um precursor dos capacetes pintados com grife. Cid Mosca foi essa figura e que tem na figura do seu filho Alan não só um companheiro dele de jornada, mas como hoje o Alan um sucessor desse legado que o Cid Mosca fez com a Cid Special Paint, que é a oficina que é tocada pela família Mosca e que continua fazendo trabalhos extraordinários em São Paulo. João Carlos Viana, mil boa noite a você e queria que você, claro, primeira pergunta de todas, qual que é a tua relação com os capacetes, né? A gente tem uma relação de entusiasmo com o esporte a motor, então é uma coisa que é bastante interessante a gente ter não só, digamos assim, os preferidos, mas como uma forma realmente de identificar os pilotos. Como é que você, como é que o assunto capacete é resolvido na sua cabeça de entusiasta de esporte a motor? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, hoje aqui não está nos assistindo. Bom dia, boa tarde, dependendo do que você está nos vendo. O capacete é a cara do piloto quando ele está correndo. Ali a gente consegue identificar o piloto, então é a assinatura dele. Né? Então, quando eu era criança, lógico, eu cansei de desenhar capacetes. Antigamente era uma coisa que até diferente da atualidade, né? Os pilotos mantinham o capacete, então era a cara do piloto. Então quando eu era criança, eu cansei de desenhar os capacetes dos pilotos de Fórmula 1. Me lembro que o mais difícil era do Nakajima, que tinha o nome dele. Do Thierry Bisset, que era todo preto, mas tinha os detalhezinhos ali. Né? Mas é algo, assim, muito marcante. Então, lógico, né? Você falou dos nossos 3 campeões. Quem não bate o olho e vê um capacete azul, né, um azul bem escuro com vermelho, um capacete branco com listras vermelhas com a gota vermelha, e o capacete amarelo, azul e verde, você bate e você sabe o que está se tratando, né? E é uma coisa que, infelizmente, como eu falei, infelizmente isso deixou, acho que um ponto de referência, a gente pode falar, vai falar muito sobre capacetes, mas a grande ruptura foi ali em 2010 com o Vettel, né, que ele começou a mudar de capacete toda a corrida, e os outros pilotos, vou fazer também. Até outras categorias, como a MotoGP, já fazia isso, né? Tinha muitos pilotos que tinham capacetes que eles usavam injeções especiais e meio que não repetiam, não tinha aquela identificação, né? Mudava de equipe, mudava de patrocínio, mudava logo de capacete também. Até porque o capacete era o piloto de moto, você está em cima da moto, você vê também, é muito visível o capacete. Hoje o carro de Fórmula 1... A relação do fã de moto com capacete é diferente da relação do fã
de Fórmula 1, porque o cara usa o capacete, né? Você tem um. Então, você pega essa situação que você muito bem ilustrou, em que os pilotos da MotoGP, ainda na época das 500 cilindradas, aquela época maravilhosa das 500 cilindradas, motor 2 tempos, as Unridables, o pessoal era patrocinado pelas empresas, era a Shoei, antes disso ainda era a AGV, entre outras marcas, Arai também, marca japonesa, e, claro, as empresas não só patrocinavam os pilotos para que usassem as motos, como também faziam séries especiais em alusão aos capacetes que eles usavam. Então, claro que se você mudasse todo ano, você mudava a coleção todo ano e tinha mais capacete para vender. Para vender, certeza, né? Exatamente. Então, não, porque existe uma relação direta dos capacetes da MotoGP com os capacetes dos motociclistas que são fãs da moto. Então, quem é fã da MotoGP e anda de moto, vai querer um capacete em alusão. Eu queria justamente falar agora, que se você anda de moto, você tem que usar capacete. Então você tem a oportunidade de usar o capacete do seu ídolo, né? E não é o carro. Você anda de carro, você não anda de capacete. Vou trabalhar, vou botar um capacete. Não faz sentido. Então, pro fã de moto, faz assim, fazer muito sentido, né? Mas assim, hoje você vê, os pilotos mudam de capacete como trocam de roupa, né? Impressionante. Os pilotos, eu acho que talvez, engraçado, né? O Vettel foi o cara que teve essa ruptura, né? Eu lembro também do Alonso, que quando ele tinha um capacete até 2005, capacete bonito, com as cores da Espanha, e em 2006 ele já mudou, né? Já mudou aquele capacete, a bandeira da Espanha ficou, em 2006 já era estilizada, e quando ele foi para a McLaren, acabou, aquele azul com o verde, com o vermelho e amarelo, acabou. E ele fica mudando a todo momento. Então, mas o Vettel, ele foi talvez o último piloto que tem aquele capacete com aquela identificação, né? Que com o tempo da Ferrari, você usava aquele capacete branco com aquelas faixas da Alemanha. Então... que foi o único período em que realmente o Vettel teve um capacete que todo mundo lembrasse dele. Porque os capacetes da Red Bull, a sequência de mudanças foi tão grande que é capaz de você pegar, você fala assim, olha, eu vou colocar aqui um monte de capacetes de pilotos que eram da Red Bull de época, e você tenta identificar, tá? Isso sem contar, claro, Mark Webber e David Coulthard, que eles não eram do programa Red Bull, então eles tinham os seus próprios capacetes. O do Webber, aliás, era bem feio, nunca gostei, mas o do Coulthard, sendo aquela bandeira da Escócia, era uma coisa simples, muito direta e que acabava sendo elegante, né? Mas se você pegasse os capacetes do Vettel ali, misturasse com Buemi, Alguer Suari, Klien, etc e tal, colocasse assim, agora a ponta do Vettel, eu falei assim, eu vou titubear, é bem possível que eu não acerte. Aquele standard, né? Aquele standard quadriculado prata com azul, né? E com o símbolo Red Bull na lateral, então basicamente um coelho com aquele capacete naquela época, né? Aí o Vettel diferenciava, só que ele ficou mudando, aí aquilo ali meio que inspirou os demais pilotos também. Hoje não tem identificação, todos os pilotos, vou correr em Austin, para a próxima etapa. Vamos botar coisa texana, aquelas coisas todas, né? Aquelas marmotagens todas. E acaba acabando essa identificação, que era muito legal. A gente fala aqui dos brasileiros, mas quem não lembra o capacete do Mansell, aquele capacete estilizado da bandeira da Inglaterra, né? O Prost, o Berger era um capacete muito legal, aquele azul, também lembrava muito aquele azul do Emerson Fittipaldi, mas com a bandeira da Áustria. Então era algo que, assim, era muito interessante. Eu lembro quando eu era criança, eu pintava muito capacete, né? Eu queria ter meu capacete. Eu vou aqui compartilhar uma imagem. A gente vai compartilhar bastante imagem no encontro de hoje, que, claro, é uma pauta que fica muito mais legal quando ilustrativa. E eu vou fazer aqui o compartilhamento de imagem dos capacetes da atualidade da Fórmula 1. Tá? Só não levando em consideração que ainda está o Logan Sargent aqui e ainda está o Daniel Ricciardo também, tá? Mas a gente tem... Estão aí os capacetes da atualidade. Vamos pegar aqui um primeiro grupo. Quando a gente pensa aqui no Verstappen, claro, ele
traz total referência ao capacete, que era do Jos Verstappen. Isso, era bem tinha parecido, lembra? o desenho, então, o desenho principal do capacete do Verstappen era aquelas duas faixas que se encontravam no queixo, né, e que formava cada um V para fora, né, e o Max manteve isso em algumas variações, aquelas variações do capacete laranja e branco, que fica interessante, mas de qualquer forma, não deixa de ter excesso de informação. É um capacete que dá para identificar, sim, que assim, puxa, é do Verstappen, por quê? Porque ele traz a referência direta do capacete do Jos Verstappen, que era um capacete com cor sólida, com faixas, poucas cores, né, porque eram as cores da bandeira da Holanda, então a coisa fica mais fácil de identificar, mas não deixa de ter um excesso muito grande de informação. Por falar em excesso de informação, os capacetes do Sérgio Pérez, então, é uma coisa fora do comum. João, lembra aquela oportunidade que o Sérgio Pérez correu com o coração do Chapolin Colorado no topo do capacete? Com certeza. Aí o Charles voltando, então tá isso, né? Então, o que eu lembro é que ele foi muito mal nessa corrida, não lembro exatamente o que aconteceu, mas ele foi super mal e a coisa ficou na base da piadinha do quem poderá nos defender. Até hoje, né? Até hoje. Então, o Pérez está. Então, o Pérez está em modo quem poderá nos defender já faz tempo. Mas também, voltando, né? Agora a gente segue aqui para os capacetes da Ferrari. O do Leclerc, a única coisa que é realmente identificável nele é a faixinha de Mônaco aqui. Ele bota aquela faixinha, né, vermelha e branco. Fora isso, é uma bagunça também, é um excesso de layer, de camada, que faz com que o capacete, ok, são poucas cores, já é alguma coisa, porque o pessoal quer colocar um monte de cor, tudo ao mesmo tempo, fica mais complicado. Mas jumento de cigano na quermesse, né? Então, pelo menos da parte do capacete do Leclerc é que, primeiro, ele tem um referencial de identificação, que é a faixinha de Mônaco na parte de cima, e ele usa poucas variações de cores. Ele está usando aí um vermelho mais escuro, um vermelho queimado, aparentemente metálico, e o vermelho vigente da Ferrari. Agora, você pega também o capacete do Carlos Sainz, que é também uma versão aí estilizada da bandeira espanhola, mas aí você pega um monte de degradês, né, o sombreado, né, não é degradê, mas o sombreado com faixinhas e com sobreposição também é um excesso de informação. E o interessante aqui, os dois capacetes, assim, não só a questão da identificação dos pilotos, mas a identificação do fabricante. Quando a gente olha um capacete assim, quando a gente olha o parafuso sextavado, a gente já sabe que é um Bell. Também é uma curiosidade desse mundo da... Aqui, ó, pode ver que os capacetes da Red Bull, o parafuso é completamente diferente. O capacete da Bell, faz muito tempo que eles usam esse parafuso, é exatamente o mesmo. Seguindo aqui para os capacetes da Mercedes, o Russell adotou esse tom azul... azul calcinha. Aquele azul calcinha do Fusca, né? Pois eu não estava querendo falar, mas a gente acaba falando. E que também não traz muita coisa, traz o número dele, mas não traz informação, não traz nenhum reconhecimento. Alguma coisa muito parecida, a gente já vai ver mais para frente, que é o do Lando Norris, que você só tem identificação dele pela cor, porque ele usa o mesmo, já vou colocar aqui, ele usa o mesmo amarelo marca-texto do Valentino Rossi. Mas tem outras versões, né? Que ele muda muito, né? Então ele muda bastante, ele já usou outras formas, assim, ele sempre usa esse amarelo marca-texto, que é o mesmo amarelo marca-texto que o Valentino Rossi usou a vida inteira dele na MotoGP, e que faz com que a identificação do piloto seja pela cor e não pelo desenho do capacete. Eu acho isso muito estranho. A não ser lá atrás, quando você pegava um capacete verde, você sabia que era o Rei Pescarolo ou o Reine Wiesel, ou então o capacete vermelho era do Lauda,
inteiro vermelho, né? E depois o Lauda fez um desenho belíssimo na época da McLaren. Eu adoro aquele desenho, aquele L estilizado que ele usou na Lauda Air, né? Mas enfim, a Mercedes, o Hamilton. Agora eu ia falar que o Hamilton que ele ainda mantém alguma cor do original dele, que ele corria de capacete totalmente amarelo, né? E assim você vê Ele que mudou algumas vezes. Mas ele tenta manter esse amarelo aí do original que ele usava, né, quando ele entrou na Fórmula 1, tem anos, na GP2, Fórmula 3. Sempre aquele amarelo com alguns detalhes em azul, vermelho, Veja, é um desenho complexo, mas é um desenho, e esse desenho é do Rai Caldato, designer brasileiro, que faz muita contribuição, faz muita parceria, né? Faz os seus collabs com o estúdio do Cid Special. O Rai Caldato é um cara super talentoso. É um desenho que faz sentido. Você tem, claro, uma complexidade de desenho, mas ele faz sentido. Você tem um sentido do desenho, você tem a fluência do desenho. E as cores, né? Por exemplo, você tem aí, ao invés de você ter sombreados, você tem essa como se fosse uma refração de arco-íris fazendo os contornos, que isso é super complexo para pintar. Você tem aí partes com a fibra de carbono crua, que também é uma coisa interessante, porque os carros hoje em dia têm essas partes de fibra de carbono. O Hamilton já há algum tempo adotou esse roxo, e traz esse amarelo, que é um amarelo de começo de carreira, porque o capacete dele que ele usava no kart não deixava de ser uma referência ao capacete do Ayrton naquela época, só que com a adição do vermelho, que também compunha a cor do Hamilton. Mas assim, veja só que, apesar de ser um capacete muito complexo, é um capacete muito bem resolvido do Hamilton. Ele usa as cores de uma maneira inteligente para que o desenho funcione. O Rai foi muito feliz nessa versão do capacete do Hamilton. Ele fala assim, tá puxando o saco para o Brasil. Não, porque realmente é um desenho, ele é complexo. Eu sou mais da escola do menos é mais. É um desenho bem complexo, mas para um desenho complexo está muito legal e é um desenho muito bem resolvido. Você identifica o Hamilton facilmente, né? Agora, sim. Eu li certa vez que foi do Anthony Hamilton falando porque também é amarelo, porque ele também é uma cor tão berrante que ele conseguia identificar o filho dele correndo, era mais fácil identificar. Também, sim. Ele falava, eu me lembro de ler sobre isso, né? Que sempre o Hamilton é muito fã do Senna, né? Também uma homenagem ao Senna. Também, mas também tem isso. O Anthony Hamilton falava isso, né? Que era mais fácil no campo de kart identificar o filho. Mas veja que coisa, quando a gente compara os dois, né, e eu tô colocando aqui aquela questão de que eu prefiro os desenhos que são menos é mais, cor sólida, claro, até pela nossa referência de criança, mas veja, o capacete do Russell, ele não tem inspiração nenhuma, ele não traz nenhuma informação, não traz nenhum desenho marcante, ele é marcado realmente pela cor só. 63, Os né? traços que estão aí, eles não têm força nenhuma de personalidade. É um capacete absolutamente sem personalidade. É só marcado pela cor. Diferente do Hamilton, que tem um desenho super complexo, mas você sabe, você bate o olho e fala assim, Hamilton. É um desenho complexo, muito bem resolvido. Veja que coisa que não é simplesmente falar assim, olha, vamos fazer o menos é mais aqui. Não, o capacete do Russell é extremamente vazio de personalidade. Esse que ele está usando, né, agora. Como o próprio, né? Pois é, falta tempero, mas assim, em inglês, quando a gente fala de tempero, fica uma coisa muito complicada. Em inglês sabe fazer um rock and roll espetacular, Fórmula 1 maravilhoso, não consegue fazer uma refeição decente. Enfim, capacetes da Alpine já está numa crise suficiente para que a gente se preocupe mais com a equipe em si, mas aqui, claro, a pauta é capacetes de Ocon e de Gasly, que também mudaram 1.500 vezes de desenho, mas o que chama a atenção é o seguinte, o Gasly, essa forma poligonal branca, que depois, mais para baixo, tem aqui o azulzinho claro, tá esse Life 3 aqui, seja lá o que for esse patrocínio, essa faixinha poligonal ele sempre usou. A questão é essa de ficar mudando de cor, fazer esses degradês que são absolutamente desnecessários, que não trazem informação. E tá cada no castelo, né?
Lembra muito Mika Salo esse capacete. Essa versão, né? Que das 350 versões dele que colocou, essa lembra muito do Mika Salo, né? Não, porque essa faixinha poligonal do Gasly é interessante porque marca, traz informação que é dele, porque é uma faixa que normalmente as faixas elas não invadem o espaço da viseira. Já reparou os capacetes quando se coloca, né? São faixas que não brigam com o espaço da viseira. E o Gasly pôs essas faixas bem fechadas, como se elas fechassem realmente a parte da face dele. O que é interessante. O problema é essa questão de estar muito over com esse monte de degradês aí que tem necessidade nenhuma. Já o Docon, mais uma vez, é aquela questão de capacetes que trazem a carga informativa na cor. É uma cor vermelha, com também aí um carbono, que na verdade não é carbono, que dá para ver que é como se fosse uma muralha, e você não tem personalidade. É só um capacete vermelho com alguma coisa, um muro de cimento por baixo, um monte também de degradês e finalizações ali como se fosse um iluminado interno, né, um brilho interno, que também não trazem uma informação, não dão um brilho para o capacete. Acaba, mais uma vez, é um capacete sem personalidade. Falando mais uma vez, né, o Lando Norris, a questão da cor, ele deixa marcado a questão da cor, e o do Piastri over, e assim, eu não sei o que acontece com aquela galera da Austrália, que tem que exagerar nas cores, e aí tem que trazer a bandeira australiana junto, e um monte de amarelo, um monte de vermelho. O capacete, eu adoro o Piastri, ele é um baita no piloto, provavelmente um futuro campeão, mas o capacete dele é feio demais, gente. Horroroso. E lembra do Mark Webber, assim, você olhando assim rapidamente. O pai dele, né? Pai dele, Mark Webber. Pois é. Meu Deus, eu lembrei da referência. Realmente é o capacete Piastri, a McLaren não está bem de capacete. Acho que eles botaram o Papai Rules no capacete deles. Vamos aqui, a gente já deu um spoiler alert ali, vamos falar de Ayrton Senna, claro, não tem como não falar. Valtteri Bottas. Bottas é um... sabe aquele cara que você encontra na faculdade, ele chega 10 minutos antes da chamada, assina o prontuário e sai, você nem sabe o nome dele, sabe? São os capacetes do Bottas. Tá? Há muito tempo ele também não só abandonou a seriedade de forma categórica, como ele também abandonou a identidade de capacete. Isso é uma aurora boreal, e assim, ok, tá, uma aurora boreal, tá. O que isso traz? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia do que ele queria com esse capacete. É um cara que também, cada fim de semana, traz uma coisa diferente, e a gente fica absolutamente sem saber. Assim, daí a gente vai para trás e fala assim, pô, e na época da Mercedes e na época da Williams, que cor que era mesmo o capacete do Bottas? Que desenho que era? Putz, e você acaba não sabendo. Então o Bottas lembra o que ele mostra em final de semana fora da corrida, né? Infelizmente. Pois é o lado B de Valtteri Bottas. Bem literalmente. Exatamente. Guan Yu Zhou é outro que eu, assim, se não me falassem que era o capacete do Guan Yu Zhou, eu não ia saber. Eu falei assim, tira todos os patrocínios e tira o nome. Gente, a gente acompanha a Fórmula 1 aqui, a gente acompanha cada fim de semana, a gente faz as nossas análises dos grandes prêmios, destrincha tudo, a gente faz as coisas em profundidade, a gente emite as nossas opiniões sempre embasadas, não é achismo, mas eu olho para ele e falo assim, putz, eu não identifico o capacete do Guan Yu Zhou, me desculpa. É outro capacete também que, sim, você enxerga uma baita numa complexidade do desenho dele, você tem aí detalhes em cromado e tudo mais, é um desenho que, né, o preto é sempre remete ao elegante e tudo mais, mas realmente fica difícil da gente poder fazer. Tem uma cidade ali no meio, ali,
Tem uma cidade ali no Pois meio. tem um, como se fosse uma skyline ali, né? Uma linha, uma silhueta de cidade grande, enfim. É, Fernando Alonso, falamos dele há pouco, né? Ele voltou a usar as cores dele, que na época da McLaren ele até abandonar as cores ele tinha abandonado, em favor das cores da McLaren daquela época, que era preto, prata e aquelas faixas em um laranja bem, né? Um laranja avermelhado ali, bem vivo, que era da época da Vodafone. E ele tá com esse capacete que é tal coisa. Eu prefiro, assim, o capacete mais legal do Alonso em toda a carreira dele foi no primeiro título lá em 2005, que era aquele menos é mais, era a bandeira da Espanha, o topo azul, a base azul também, que é a referência das Astúrias. Ele usou 4 anos seguidos ali, de 2001 a 2005 o mesmo capacete. Aí em 2006 eles resolveram mudar. Era basicamente o mesmo. Na época da Minardi, o azul era mais escuro, o azul de base dele era mais escuro. Não era tão legal quanto o capacete de 2005, que aí ele adotou o azul, puxou o azul para o azul claro por causa do patrocínio da época, o Might 7, que era o patrocínio da Renault dessa época. Mas era um capacete bonito, aí ele mudou em 2006 e é aquela coisa, a gente consegue identificar, claro, por causa das cores que ele usa, são cores que continuam sendo marcantes no capacete do Alonso, mas aquele desenho que era muito simples, muito direto, eu prefiro muito mais do que isso aí. E veja, nada impediria ele usar aquele desenho de 2005 incorporando a asa estilizada que é usada pela Aston Martin. E diga de Aston Martin, o capacete do nosso querido Nepo Baby Lance Stroll, bonitão, viu? Muito bonito esse capacete. Pena que ele desde que o Stroll, né, o clã Stroll comprou a Aston Martin, o Lance usa muito esse capacete verde, esse British Racing Green, né, aquele verde bem característico dos carros ingleses da Aston Martin, né, e uns capacetes muito bonitos do Lance, é um capacete bem bonito. Sim, sim. Né, dá para elogiar do Lance, né, a gente só mete o pau nele, estamos elogiando o rapaz aqui também. Vamos lá. Magnussen Hülkenberg é irreconhecível, tá? Irreconhecível. Tudo bem, se patrocinou. O Hülkenberg então, além de tudo, assim, patrocínio brasileiro. A Hülkenberg é uma empresa brasileira, né? Exportadora de açaí. Eu não gosto de açaí. Nem eu. Então a coisa não ajuda, tá? Aí o Hülkenberg também já teve 482 versões de capacete. Eu fico sem saber que capacete é o dele. Fica uma coisa realmente bastante complicada da gente poder decidir alguma coisa. E o Tsunoda, ele sempre tem que brincar alguma coisa em volta do nome Red Bull, também, assim, ele tem alguns capacetes, assim, os desenhos estilizados de capacete que o Yuki Tsunoda traz são bonitos, mas não dá identificação a ele, ponto. E o Daniel Ricciardo é outro também, já usou desenho infantil, ele é um cara infantilizado, né? Então, isso complica a vida dele. Agora, um cara que nem assento na Fórmula 1 tem. É um cara que se perdeu totalmente. E assim, veja só que curioso, as próprias versões dos capacetes dele mostram que ele estava perdendo foco em pilotagem, na carreira dele, na busca por performance, na busca por vitória, na busca em tentar ser um cara melhor que o companheiro dele da época, que é um cara chamado Max Verstappen, sabe? Ele começou a fazer desenhos abobalhados, infantilizados, e ele virou o bobo da corte, sabe? Um piloto que tinha um baita no talento, um baita no potencial, perdeu totalmente o foco, ainda teve uma sobrevida muito grande na Fórmula 1 e agora está sem assento. E se dependesse do Helmut Marko, era muito antes isso acontecer. O Horner segurou ele muito tempo. Na verdade, a sobrevida do nosso querido Ricardo foi gigantesca, né? Acho que foi uma das maiores da história da Fórmula 1, né? Esse não é o nosso assunto. Aqui vamos falar um pouquinho do Albon. O Albon realmente assim, como todos os pilotos, né? Não tem uma identificação. O Sargent, sim. O Sargent, eu acho que ele não é muito de ficar trocando de capacete. Ele tem esse capacete com a bandeira americana, então você dá para identificar o Sargent, né?
Lógico que a gente identificar o site e saindo do carro, pode bater o carro no algum guarda-reio qualquer. Fica mais fácil, porque daí ele sai do carro, a gente vê o carro, ele bate, ele saía do carro, a gente viu o capacete dele mais vezes. Exatamente. Existe essa questão, né? A gente está falando de capacetes, o piloto fica muito mais escondido dentro do carro. Isso é fato. Antes os pilotos eram muito mais expostos, ficava muito mais fácil você olhar, você ver os capacetes, e com isso, claro, ter uma mais fácil identificação. Mas os capacetes continuam sendo a grande, é a cara do piloto quando ele está pilotando. Então, o que eu estou querendo mostrar com todos esses capacetes, a gente está vendo agora todos aí em destaque, é justamente que a maioria traz muita carga informativa, mas não traz identificação. Vamos voltar à questão, e aí eu já coloco este capacete aqui em destaque, que é o próprio Cid contando, isso aí, claro, reforçado pelo Alan, que o sucedeu nessa incrível dinastia de artistas dos capacetes, que é a questão de que a criação do capacete do Ayrton foi uma coisa que já foi contado, inclusive aqui pelo próprio Alan, que é a questão do Mundial de Kart de 79, em que era preciso fazer um desenho de rápida identificação. Era preciso usar as cores do Brasil, porque era a representação do Brasil lá fora, era o campeonato mundial, era fora do país, e um desenho que fosse muito fácil de ser identificado, e acabou sendo o grande desenho de capacete, o capacete mais identificável da história do esporte a motor. Sendo que é um desenho muito simples, ou menos é mais, levado à excelência, porque é a cor amarela, que podia ser, por exemplo, a predominância do azul. Porque você podia brincar. Você podia brincar com as cores do verde, amarelo, azul e branco, das cores do Brasil. Você poderia ter feito um capacete inteiro verde, porque, afinal de contas, a predominância da bandeira nacional é o verde. Mas não, foi optado pelo amarelo. O amarelo chama atenção, o amarelo é uma cor quente, é uma cor que era muito pouco usada no final dos anos 70. Se você for lembrar de capacetes amarelos dos anos 70, eu só lembro do Nani Galli, que era um piloto de fundo de grid na Fórmula 1, era um piloto reputado na Itália, era um piloto italiano que era bem reputado nacionalmente, mas que não teve oportunidades de Fórmula 1. Sim. Era muito um piloto, forte, um piloto muito forte, então, muito forte em categorias locais na Europa, e que teve poucas oportunidades da Fórmula 1, só oportunidades de fundo de grid, ele usava um capacete amarelo. E assim, eu estou tentando me esforçar para lembrar mais algum outro capacete amarelo e não estou conseguindo. Eu também não. Lucas, é que você falou muito bem, né, a gente nas nossas análises sobre os capacetes atuais, é que eu acho que talvez o Alonso, Hamilton, vai lá, Stroll, você consegue, bate o olhar, isso aqui é o... Você consegue identificar batendo o olho. O Senna, cara, E o Senna, você olhar, você tá da Lotus, então, lógico, ele mudou o patrocínio, às vezes ele mudou o todo do amarelo. Você bate o olho, é o Senna. Ponto. É o Senna, até que é o Senna. A cara do Senna é essa daqui. Então é basicamente isso que a gente tá batendo, né? A gente hoje não tem mais capacete. Esse capacete inaugurou o amarelo fluorescente na Fórmula 1. A cor fluorescente, que foi também uma invenção, uma tirada de assim, o Alan Mosca tirou da cartola a partir do momento que foi possível ter as pigmentações fluorescentes. Ele pegou ali, tem um corte maravilhoso aqui no canal falando dele pegando lata de spray da Colorgen para tentar diluir aquilo ali e fazer o spray e fazer o verniz pegar por cima, porque o capacete é isso, você vai, faz todas as camadas e depois você ainda tem o verniz por cima para dar esse brilho lindo que a gente vê quando o capacete está pronto, só para depois tomar um monte de pedrada durante a corrida. Tem aquelas imagens dos capacetes do Piquet, que ele só usava um durante o ano inteiro, chegava no fim da temporada, ele tava um caco, tava a famosa pátina acontecendo.
né? E a gente tem essa questão de que os capacetes realmente, assim, falta personalidade. Para mim, o que pega é isso, é a questão da falta de personalidade. Vamos passar para aqui, a gente estava falando os dois de McLaren aqui. Olha isso aqui. Esse aqui Ah, foi rapaz. até sugestão sua, né, João? Que isso aí é o Rick Mears, é o rei dos ovais, mas você lembra do Rick Mears? Por mais que ele tenha vencido um 500 milhas com o carro Marlboro, você lembra o quê? Do Submarino Amarelo, né? Aquele carro amarelo da Pennzoil. Então ele fez um capacete muito integrado com o patrocínio da Pennzoil e da Penske. Então Que ficou era esse uma coisa amarelo que belíssimo. era mais comum nos Estados Unidos terem É, algumas equipes, alguns patrocinadores que exigiam que o capacete do piloto também remetesse ao patrocínio master do carro, e nesse caso era o da Pennzoil, tanto que o Rick Mears, foi esse cara que mudou de capacete de acordo com o patrocínio que ele tinha. Mas a mas questão não é a que corrida, né? Mas não era corrida esse corrida como é hoje. Tem isso Sim, também. mas veja, o patrocínio da Pennzoil é tão icônico no esporte a motor e ele acontece até hoje. Os carros tem todas as vezes que a Penske vai para Indianápolis usa o Pennzoil, né? Hoje faz parte do grupo Shell. Você tem também a presença de carros Pennzoil na NASCAR, né, como pinturas comemorativas. É um patrocínio tão icônico que o capacete que eles criaram para fazer combinação com as suas pinturas acabou sendo icônico também. É um desenho super simples, né? Não deixa de ter uma semelhança com o capacete do Ayrton, mas que também casou com assim, a identificação que você tem do desenho do capacete da Pennzoil, tanto que a época que o Hélio Castro Neves ainda estava na Penske, ele usou esse mesmo layout, ao invés de estar escrito Mears, estava escrito Hélio nas laterais, né? Eu E acho que o funcionou McLaughlin, super bem. e eu acho que o McLaughlin também usou. Ele usou o carro da Pennzoil Sim, esse ano. Eu acho que ele usou esse capacete também. Eu não sei se botou McLaughlin na lateral, mas esse capacete é assim. Você falou muito bem, Lucas. O Mias ele foi mudando de acordo com o patrocínio, mas ele usou por tanto tempo aquele carro amarelo da Pennzoil que você bate o olho essa, que é o Rick Mias. Você nem tem um nomezinho ali. Lógico que não tá com peça, tá o ARUS. porque cada piloto Não, teve sua isso. época de Pennzoil também. Esse é o Hélio Castro Neves, esse é É o o Fábio. Theo É o Fábio Fábio. usou, É, né? O próprio Gil de Ferran, na época que ele, dos 2 primeiros é, anos dele na kart, ele usava aquele capacete que era todo branco, com as faixas em vermelho e azul escuro. Ele mudou as cores, amarelo. né? E colocou o amarelo e o preto, né? E manteve o vermelho, e acabou dando muito certo também. Nesse tom aí. Ele fez uma adaptação do desenho que era dele, e também um desenho de fácil identificação do Gil de Ferran, É, saudoso Gil de Ferran. É uma pena ter partido tão cedo, um cara que era super legal. Assim, ele faz falta, e a gente fala do Gil e custa a gente acreditar que ele não está mais entre nós. é. Este desenho eu acho maravilhoso. Eu peguei aqui porque brasileiro, a gente tem, claro, vai ter uma identificação, mas o capacete do Patti, ele, principalmente essa fase aí de Brabham Martini, acabou sendo um desenho muito bonito e que depois serviu de inspiração para o Pedro Paulo Diniz e também para o Dark Daly, sabe? É um desenho que, de tão bonito, outros pilotos beberam dessa fonte. E Sem isso contar o tudo filme combinado. Sem contar o filme do. Agora não vou lembrar aqui o ator que teve um filme que ele. Do Alpatino, O sim, o Alpatino, isso, Alpatino o Alpatino. Ele usou o capacete do Zé Carlos Patti, ele usava a indumentária do Zé Carlos Patti, né? Então ele usou esse sim, capacete. uma curiosidade dessa questão, né? A gente está falando do filme Bob Deerfield, que foi gravado em 76, e tem imagens de Fórmula 1, e o personagem que era do Al Pacino, quem fez ele era o carro da Brabham número 8, que era do Patti. E a maioria das cenas foi gravada em Kyalami,
E nessa corrida, para quem lembra do aspecto do carro da Brabham, na asa traseira era usada a bandeira nacional do piloto. Então o Carlos Reutemann tinha a bandeirinha da Argentina na asa traseira e o Paty, claro, a bandeira brasileira. Ele correu com a bandeirinha dos Estados Unidos, porque o Bob Deerfield, né, que seria o piloto fictício aí desse filme, era americano. Então foi colocada a bandeirinha, é claro, o Bernie Eccleston, negócios com o Bernie Eccleston sempre acontecem, né? É um cara que não perde a oportunidade de fazer negócios, enfim, tem algumas cenas de corrida e que realmente o carro do Al Pacino no filme era o carro do José Carlos Paty. E esse capacete do Paty, né? Tem a famosa história Voltando aí. Que ele tinha uma. Que a viseira tá levantada, não dá para ver, mas era antigamente uma seta, né? E tem a lenda, né? A seta para frente. Então. Ele cortou a seta, né? Porque ele teve o seu compadre dele lá, esse que estava lutando só que era para baixo, então ele cortou as setas, né? E tem essa famosa história. Só uma curiosidade sobre o capacete do Paty. Na linha do menos é mais, Ricardo Patrese. O longevo Ricardo Patrese, está aí um Arai de Fórmula 1. A Arai usava, pode reparar aí, João, a Arai usava parafusos normais. Sim. Até é estranho não ser Phillips, era parafuso de fenda mesmo. E na linha do menos é mais, o Patrese usou essas faixinhas e era muito fácil identificar o capacete dele também, esse azul marinho para lá de elegante, pouca carga informativa, mas muita personalidade. Você olhava as faixinhas em azul marinho, você sabia que era o piloto italiano. E olha aqui, esta foto, João, eu tirei lá da Cid Special Paint, visitei o Alan Mosca, fui muito bem recebido pelo Alan e pela Estela, filha dele, foi uma visitação assim, muito bacana, muitas histórias para contar, ideias para trocar, e está aí um capacete que, primeiro, isso é um Belstar, no ano 70, usado pelo Nelson Piquet antes da chegada dele na Fórmula 1, e o detalhe que fica mais evidente ainda é o seguinte, está aí do lado a bolinha de tênis que o próprio Cid Mosca pintou para dizer como é que ia ser o esquema no desenho do capacete. Tá? Esse não foi o primeiro capacete pintado pelo Cid para o Nelson, tá? Mas foi um dos primeiros usado pelo Nelson, e isso aí acontecido antes mesmo do Nelson chegar na Fórmula 1, os grandes prêmios lá pela Insignia, BS Fabrications, em 78. Tá? Esse capacete é um Belstar. O Belstar foi o primeiro capacete fechado a ser introduzido na Fórmula 1. Quem introduziu esse capacete foi o Dan Gurney, ainda em 68, época que o pessoal ainda usava tudo capacete aberto e óculos, e foi um capacete que foi levado pela década de 70, muitos pilotos usaram o Belstar, e o Piquet não foi exceção. Tá? E esse é um capacete de meados aí dos anos 70, pouco antes do... Esse aí já, o Nelson já fora do Brasil, correndo lá fora, de Fórmula 3, e que tem essa bolinha aí, que foi desenhada há muito tempo, dá para perceber porque a bolinha está totalmente sem cor, seria uma bolinha de tênis totalmente amarelinha e tudo mais, né? Para você ver que é uma bolinha super antiga e que era da época e que o Cid pintou ela para explicar como seria o desenho do capacete, lembrando que o Piquet jogava tênis na juventude e sempre gostou muito do esporte, apesar de a gente não ver nenhuma foto dele jogando tênis, ele gostava muito do esporte e acabou servindo aí de inspiração para que um dos capacetes mais icônicos também surgissem no estúdio do Cid. Esse é teu, João. Essa aqui é sugestão sua. Isso aqui, saindo um pouquinho de Fórmula 1, o capacete relembra muito a minha infância também. Esse aqui é o capacete do Wayne Rainey, quando ele corria na Luxtrack Yamaha, finalzinho da década de 80. Ele foi para... Onde é que ele mudou de equipe, né? A equipe Roberts assumiu a titularidade, entre aspas, né? A titularidade da Yamaha. Em 90 ele foi tricampeão seguido. É um capacete lindíssimo, né? O layout Luxtrack era muito bonito, né? Então, sim, muito marcante, né? Porque era
Imagina, escrito Lux Strike num círculo vermelho, era um soco na cara, era uma identificação muito direta de uma marca. E esse capacete branco, mas preto, assim, e eles usavam viseira preta, então dava uma sensação de continuidade, como se fosse a viseira e o capacete preto, todo preto, deixavam, sim, era lindo, esse capacete Então, um é ar muito futurista, marcante. inclusive, né? É muito bonito, assim, que não dá assim, tão claramente, tá vendo que no topo tem Lux Strike, em fundo vermelho ali em cima, então, esse capacete do Wayne Rainey, para mim, é um dos mais marcantes, assim, da minha vida, da minha infância. Eu lembro, na minha infância, e na época, né, as 500 cilindradas mal passava o GP Brasil na Globo e pronto, ninguém vê alguma coisa de Globo de esporte espetacular, não tem hoje a transmissão que temos hoje, a cobertura é gigantesca, né? Passa até as categorias de baixo, mas esse do Wayne Rainey é muito marcante, e é lindíssimo, né? E vermelho com dourado, então olha só olha a beleza do capacete. E também traz linhas muito. Então, é essa questão que eu falo. É um capacete que personalidade. traz algumas linhas, mas com muita personalidade. Você não tem excessos de nenhuma forma aí. Então, isso ajuda demais no desenho. Vamos ao próximo desenho aqui. E aqui é um destaque que eu quis colocar, porque teve a história, né? E eu convido mais uma vez, assim, terminando aqui o nosso encontro, dá uma olhada no nosso canal, vai lá, youtube.com/gptotal, né? Clique em vídeos, veja os cortes lá, procura o Alan Mosca falando sobre a pintura fluorescente do capacete do Ayrton para 85, que é a época que ele fez o primeiro ano na Toleman, em 84, o amarelo tradicional que o Ayrton sempre usava. Para 85, ele fez essa mudança, que não deixa de ser radical, de colocar o amarelo em fluorescente, e que destacava muito ainda, principalmente por causa do contraste que dava no maravilhoso preto da John Player, que não era preto dourado, já expliquei isso aqui, não é dourado, desde 73 eles não usavam dourado, eles usavam uma cor chamada biscuit, era cor biscoito, era uma cor mais puxada para a areia, que dava mais contraste quando você punha o carro junto de câmera fotográfica, câmera de televisão. Enfim, o Ayrton trouxe de 86 para 87 o mesmo capacete, só mudou ali o patrocínio da Camel, só que a Lotus mudou inteira e adotou o amarelo Camel, que é um amarelo muito mais canário, gema de ovo, queira você classificar como você quiser. E o resultado foi esse desastre. Eu estava até comentando aqui com o João antes da gente começar a live, que eu puxei essa foto, porque essa foto parece que o capacete está aceso e o carro está apagado. Então, Isso. não funcionou assim, não funcionou de maneira nenhuma. Tá? Essa foto é do comecinho de 87, até para identificar, porque o carro ainda mantinha muito da configuração de 87, a asa traseira, as derivas dianteiras ainda baixinha, né? Depois ele adotou aquela que é bem triangular, bem pontuda, né? Bem mais alta. As próprias laterais também tiveram uma modificação. O carro de 87 foi mudando aos poucos, né? Mas uma coisa que mudou imediatamente foi que o Ayrton voltou ao amarelo que ele usava, e que era o amarelo daí já fazendo referência direta ao amarelo Camel, para nem ter nenhuma variaçãozinha de tom ali, nenhum degrauzinho de tom, ele usou exatamente o mesmo amarelo da Camel para que o conjunto ficasse mais harmônico, para que não fique esse desastre aí. Parece que o capacete está aceso, o carro está apagado, é uma coisa que não, um desastre completo. Essa foto eu peguei para chamar a atenção, é o seguinte: esse aí era o piloto Mike Spence, ele era dos anos 60, ele pilotou por algum tempo, foi o companheiro de equipe do Jim Clark nos anos 60, e ele foi o precursor de capacetes coloridos na Fórmula 1. Ele trouxe esse capacete a uma moda, sei lá, meio californiana, alguma coisa assim, mais, enfim, alegre, numa época que os capacetes eram muito sisudos, eram monocromáticos, e você trazia aí os degradês, essa transição de cor aí, laranja para amarelo, junto com outros detalhes filetados, enfim, era uma coisa muito diferente nos anos 60 do que você tinha até então.
e que era realmente uma Fórmula 1 muito sisuda. O Max Pence tem como mérito ter trazido isso para a categoria. É ele que faleceu nos treinos de Indianápolis, em maio de 68, a bordo da famosa Lotus Turbina, e que, enfim, o Emerson correu na Fórmula 1, mas foi um carro projetado para a Indy. O Emerson, sempre que ele deu entrevistas para falar sobre o Lotus Turbina, sempre falou de um carro que era apavorante. Ele falou no nosso corte, né, que era um carro falso. Ele até falou, sim. Tem um corte falando aqui, ele é um carro falso. Sim. Mais um motivo para vocês olhar os nossos cortes aqui. Tem muita coisa boa, muito material, assim, só tem aqui, tá? Material que, assim, depoimentos exclusivos aqui para o GP Total. Não deixa de ser o Jack Stewart também um precursor, tá? Porque ele tinha um capacete que era inteiro branco. Aliás, é uma história muito interessante. Eu tô até com... Ó, vou até puxar aqui porque tá do meu lado aqui. Tem aqui a biografia do Jack Stewart. Vou até tirar aqui o compartilhamento um pouquinho. Vou voltar aqui para a gente, porque eu tô com a biografia do Jack Stewart. E na biografia conta como que surgiu o capacete dele. Que foi a questão de que ele usava um capacete inteiro branco. Então, ele colocou, pela sugestão da esposa dele, a Helen, ela comprou uma faixa escocesa em seda e colou no capacete com base de esmalte de unha. Base que passa Ela colocou no capacete, né? A faixa colocou em volta. Ainda o Stewart ainda usava o capacete aberto, não usava essa versão fechada. Isso aí outro Bellstar. Esse é o famoso Bellstar, tá? Detalhe desse Bellstar, João, que é bastante interessante. Repare que o forro dele, ele é marrom. Essa aí foi a primeira versão do forro com Nomex, que é a aramida, a manta anti-chama. Tá? E os pilotos tinham um macacão anti-chama, só que o forro do capacete não era anti-chama. E o Jack Stewart trouxe a primeira versão do Bellstar com o forro usando o Nomex, que é esse tecido aí que na primeira versão era marrom. E a gente vê, por exemplo, eu vou voltar aqui para o capacete do Ayrton, porque o capacete do Ayrton já tem um Nomex, que era esse beijinho claro, tá? Que era uma segunda versão colocada nos capacetes da Bell. Esse é um Bell XFM1, que é também assim, um capacete icônico, assim, design de capacete. Para mim é o grande capacete de automobilismo, é esse aí. Até acho que à frente do Bellstar. Mas chama atenção isso, né? A faixa, o tartan escocês do Jack Stewart, tradicional. E porque assim é outro piloto também que criou uma identificação muito forte e que ele depois transferiu para Stewart, a equipe Stewart. E até o Cid, né, Lucas? Até o Cid falou que o Rubinho, quando ele corria na Stewart, ele usou esse tartan aqui, exatamente. Ele disse que era muito difícil pintar isso daí. Ele até comentou com a gente na ele falou que ele já fez serviço com o Jack Stewart e é um martírio fazer essas faixinhas aí. A tartan não era coisa de Deus, não. Era bem complicado. Então, era bastante complicado. Sofri um bocado para fazer. Vamos ao próximo. Vamos aqui a próxima imagem. Vou só tirar vou só tirar do screen aqui, porque a gente vai. Eu vou pegar outras imagens aqui que a gente tem para colocar. Quer ver? Vou colocar aqui. Você vai. Agora sim. Agora a coisa ficou boa. Não vamos comentar um por um, senão a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui. Mas não vou comentar um por um, mas assim, gente, essa coleção, vou colocar aqui no plano geral de novo, essa coleção aqui
é dos capacetes dos pilotos de 1989. A gente fez um super especial aqui sobre a temporada 89, participações do Lucas Carioli, do Arlindo Silva, dois caras que também estudaram profundamente a temporada 89, que traz para a gente um gostinho de infância maravilhoso e que foi sim uma grande temporada. E a gente tem capacetes que, de novo, é difícil pegar um capacete dessa época com excesso de informação. E outra coisa, Lucas, se você tirar o nome, o cara que não, a gente gabarita, né? Bate, tá, esse aqui é o Stefano Modena, que mais? Deixa eu ver aqui, Luiz Pérez Sala ali, ó, Pierluigi Martini, André de César, que até recentemente completou 10 anos da morte dele, André de César, Alex Caff, então são pilotos... 3 italianos aqui, ó, só no... 4 italianos aqui, ó, pronto, olha só. Ainda tem um Capelli aqui, ó, para pegar, um Larini, um Ghinzani, um Modena, o Patrese, tinha uma boa turma italiana aí. Alboreto que corria com o capacete claramente inspirado no Rony Petz, ele falava isso, eu era fã do Rony Petz, eu corria com o capacete muito inspirado nele, né? Então você via, o que eu tô falando, você... Outro capacete marcante aqui, ó. O Thierry Boutsen. Outro capacete bem marcante também. Cara, para mim, 10 capacete era um trabalho. O Guarujami também era muito, se batia o olho na pista, esse aqui é o Guarujami. Era um capacete bem diferentão, né? Você olha assim, bem diferentão dos demais aí. Né? Ed Shiva também, com capacete que era muito marcante, né? Essa estrela... Ele era do Arizona, ele era de Phoenix, então ele corria com esse capacete mesmo da... Então, assim, você, 35 anos depois, você identifica facilmente todos esses caras. Se eu botar aquela primeira imagem lá dos capacetes de hoje, daqui a 30 anos, ninguém vai saber quem é quem, não. Muito difícil. Mansell, Olivier Gouliart... veja, o próprio Nannini, ele corria com um capacete que era predominantemente prata e preto. Já era uma coisa que não era usada. Então, também tinha, mesmo com essa diversidade enorme de capacetes, você tinha um capacete que era inusitado. Você já tinha citado aqui Mansell e Berger, né, que também eram capacetes que eram muito fáceis de reconhecer. O Berger, claro, bandeira austríaca, e o Mansell, a bandeira britânica estilizada. Eu sempre gostei. Tá? Tem quem não goste, mas assim, eu gosto muito. O Berger, né, que ele foi um mudança bem radical, né, que na Benetton ele correu com um azul, bem colorido, agora quando ele foi para a Ferrari em 87, ele já usou esse capacete que usa até o final da carreira. Essa massa azul, bem escuro, com vermelho e branco, né? O Schneider foi homenageado pelo Sebastian Vettel na época da Ferrari. Foi. O Vettel fez o capacete do Schneider. Mais alemão do que isso, impossível, né? Pois é. Outro que é a folhinha. Incrível! Você tem um detalhe particular. Não vai ter nenhum outro piloto usando a folhinha. É um capacete também muito legal. Uma coisa que... o próprio capacete do Moreno também. Capacete do Moreno, capacete lindo. A gente tem aqui o Jean Alesi, que era uma referência ao do Hélio de Angelis, que é um dos capacetes mais bonitos também de todos os tempos. Era só a faixinha, né? O Alesi colocou o topo azul, que aliás depois foi uma série de pilotos usando o topo azul. Schumacher usando o topo azul, Barrichello usando o topo azul, Mika Hakkinen usando o topo azul, vários pilotos usando. A gente teve vários, e aí o Alesi foi um dos precursores dessa questão do topo azul no capacete. Mas aqui, o que eu falo é isso, podem não ser capacetes bonitos, mas eram fáceis de identificação. Você não tinha muita dúvida de quem era. Dá exemplo, o capacete do Alex Caff não era especialmente bonito, mas você sabia que era ele. Dourado e vermelho, né? Sabia quem era, né? É essa questão que eu queria trazer aqui com essa miríade, essa variedade muito louca, que era de uma época muito variada. Aqui, um pouquinho mais para trás, a gente tem os capacetes de 1976 da Fórmula 1.
Entre eles alguns designs icônicos aí, vou aqui dar destaque para o capacete do James Hunt, e suas faixinhas coloridas, O e que nome também é dele, muito fácil de identificar. Não, é muito fácil de identificar. Não na é só o época, nome, né? é que não, Veja, mas as na três época, faixinhas coloridas fazem toda a diferença. é. Não, eu queria falar que antigamente, na década de 70, muitos pilotos, eu avisei o Mário Andretti, né, muitos pilotos usavam, colocavam os seus nomes no capacete, então ficava ainda mais fácil de identificar. Daí o Mário Andretti que É, usou um capacete que usou e por 3 gerações, né, que foi usado pelo Michael e pelo Marco, né, e por sinal até, é, simplesmente ele é um bisneto, né, o filho do Marco nasceu, a 4ª geração, deve ser piloto também, né? não sei, eu espero que não tenha puxado o talento do pai, tenha puxado um DNA um pouco mais para trás. Tomara, né? O curioso é o seguinte, o Mário Andretti, quando ele começou a correr, ele corria com capacete só prata, e vinha, era um capacete que já era padrão, era uma cor padrão de fábrica do capacete, né? Pegava ali um Bell Magnum da época que era aberto, né? Antes do Bell Star, era o Magnum que eles usavam. Já vinha prata, eles só colocavam uma viseira ali, colocavam um adesivo escrito Andretti e pronto. A partir de 72, que ele ainda estava na Ferrari, na Fórmula 1, ele começou a fazer corridas entre Estados Unidos e Europa, ele começou a ser patrocinado por uma empresa de cigarros que era a Viceroy, lá nos Estados Unidos. E aí o capacete dele incorporou também o patrocínio. E essa marca de cigarro tinha uma faixa vermelha terminada em bico. E o Mário Andretti incorporou isso no design. Depois ele não foi mais patrocinado por essa empresa de cigarro. Outras empresas de cigarro patrocinaram ele, inclusive esse capacete de John Player, e ele Lotus manteve a faixinha para ele. Ele pegou a faixinha para ele. Tá? É uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente notou que a partir de 72 ele ganha aquela faixa vermelha. Por quê? Porque nos Estados Unidos ele era patrocinado por uma empresa de cigarro e depois que essa parceria terminou, ele continuou com a faixinha na maior cara dura. Essa aí é danadinho, Mário. anedotas de Mário Andretti. Pois é. Danadinho, Tá? Mário. Aí, você vê que Pois é. o Jack também usava o nome, né? Vitório, então, assim, tinham muitos pilotos usavam. Reutemann também é um desenho super simples, mas super identificável também. Muito o modelo da Argentina, o cara que tinha uma torcida gigante. Até o Franco colocou lá, Pinto vai usar até nome de rua, então só tem uma avenida em Buenos Aires o nome dele. O que ele fez pela Fórmula 1? Fangio está numa cidade. Da Pois é. cidade Fangio. Cidade Fangio. Capacete Ronnie Peterson, muito também, ele usava. Com a capacete Era da muito Polar, comum né? nos anos. Então, era muito comum nos anos 70 eles usarem, junto da viseira, essa, né, a viseira transparente, que é a Sainha, né? viseira da janela, usar essa aba, né? Que na verdade o nome dela. É curioso porque na língua inglesa a viseira transparente é shield, que é escudo, e essa aba chama-se visor, que para a gente seria viseira. Cria um falso cognato horroroso. Você vai pesquisar componentes de capacete, você acaba tendo esse tipo de confusão. Lauda, esse aqui a gente pode ver, inclusive, que o desenho do capacete é diferente. Esse aqui é aquele famoso capacete AGV com o qual o Niki Lauda sofreu um acidente em Nürburgring que saiu da cabeça. E que depois disso ele mudou de marca. E porque o capacete, assim que ele recebeu esse AGV, ele usava um modelo muito largo para ficar mais confortável na cabeça. Ele acabou saindo no impacto que ele teve lá em Nürburgring, causando as queimaduras que ele teve. Se ele tivesse ficado com o capacete na cabeça, muito provavelmente ele não teria tido as queimaduras que ele teve na cabeça. Até porque a própria balaclava dele virou com o impacto do acidente e causou todas aquelas queimaduras que ele teve e que ele carregou o restante da vida. O capacete do Clay Regazzoni também era muito legal, porque fazia alusão à bandeira da Suíça.
Ele começou com um capacete ali na Ferrari 1970, não tinha lá muita personalidade. Depois, quando ele acertou o desenho ainda na BRM, ficou legal. E depois, quando ele foi para a Ferrari, já estava muito bem resolvido o desenho dele. A gente vê que esse topo é vermelho e no topo, dentro desse topo vermelho, tem a bandeira da Suíça. O Regazzoni não era italiano? Não, ele era suíço. Scheckter e Depailler, outros dois aqui, George Scheckter, Patrick Depailler, também outros desenhos. Os franceses sempre usavam as cores nacionais, né? A tricolor, então, você vai ver muito o francês, o Depailler, o Cervélo também tinha um capacete também bem marcante também com essas cores, então o Prost, então a galera usava muito a galera da França normalmente usando as cores francesas. O interessante também. do Depailler aqui pode ver que o desenho é bem diferente. O Jody usando um Belstar, já era o Star 2 em 76, e o Depailler usando o GPA, que é uma empresa francesa também, que na segunda metade dos anos 70 e comecinho dos anos 80, muito piloto usou o GPA, inclusive o Nelson Piquet. E aquela famosa versão aliviada do capacete do Piquet foi confirmada pelo Alan Mosca. Teve um capacete que o Nelson usava, que ele era minimalista total, coisa que assim, era para ser, a borracha era pintado de preto, não tinha borracha, ele tirou o forro do queixo, tirou a pintura era só uma base creme e o laranja com as gotinhas e o contorno, sabe, para deixar o capacete leve, para não forçar o pescoço durante os treinos, para ele poder ter o pescoço preservado durante a corrida. Aí na corrida sim ele usava o capacete normal dele. Aí você podia identificar por quê? Porque os contornos eram em preto, né? O capacete do Nelson, a gente já mostrou aqui, tinha essa parte que era entre as tonalidades do laranja e do vermelho, mas tinha o contorno em preto. Esse capacete aliviado do Piquet não tinha nada, só tinha o contorno, assim, o desenho em laranja e nada mais. Ele não queria nada, ele queria o menor peso possível para o capacete dele. Tá aqui o nosso Emerson com o Ingo Hoffmann, e o Ingo também é um dos caras que, no fim das contas, mais para frente foi precursor das tintas fluorescentes, porque depois ele mudou esse laranja que está mais para o vermelho, né, esse vermelho queimado. Ele foi para o laranja fluorescente, para o amarelo fluorescente, um verde bem mais claro, que esse desenho, claro, é um desenho de época, tá aparecendo preto aqui, mas a parte de baixo do capacete do Ingo, ele era em verde escuro, que depois ele foi clareando também, um desenho que também era muito marcante, que foi homenageado pelo Rubinho, na época que o Rubinho estava na Honda, o GP de Interlagos de 2007, o Rubinho usou, 8, perdão, 2008, o Rubinho usou as cores, o desenho do capacete do Ingo Hoffmann como uma homenagem. Tá? Aqui são esses os que valem o destaque. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Eu até separei aqui, ó. Dá para ver aqui no detalhe o senhor Mario Andretti sendo patrocinado por esse cigarro Viceroy aí, que tinha essa figura aí vermelha, esse topo vermelho com o bico, era do cigarro. E o Mario Andretti gostou e falou assim, tá bom, agora é meu. Danadinho. Danadinho, pois é. Raul Boesel manda abraços. Essa foto eu separei porque eu achei muito interessante, porque normalmente a gente pensa em carros de corrida com aquela combinação entre capacete e layout de carro, né? A pintura. Mas às vezes você tem alguns tipos de contraste que dá tão certo. E essa foto, eu acho essa foto tão feliz, porque você tem aí o capacete do Ed Cheever, que a gente já falou sobre ele, e que é um capacete também muito diferente do que era usado em termos de desenho pelos outros pilotos. E essa foto é de 1983, a época que ele fez a única temporada dele pela Renault, na qual ele era companheiro do Alan Prost, foi vice-campeão do Piquet naquele primeiro ano da Brabham Turbo como campeã. E você vê, as cores do carro não tem nada a ver com o capacete, mas a foto fica com um colorido
tão bonito, o conjunto casa tão bem, que mesmo quando você tem um contraste muito grande, o que acontece? O capacete se destaca. Então você tem essas situações em que sim, às vezes casa capacete com carro, e quando você tem o extremo oposto, isso também pode ser interessante. Aqui, olha só, eu separei essa imagem aqui, João. Primeiro, claro, pela curiosidade do próprio desenho do capacete, né? Esse é um capacete Bell Split Window, em que você tinha um halo, o precursor do halo, né, só que dentro do capacete. E veja, esse é um capacete que tem até a assinatura aqui, tá? Painted by Seed, Brasil. Esse é um capacete o Emerson usou em 1978, durante a sua jornada com a equipe Copersucar, e o que chama atenção é o seguinte, o começo dos degradês e das texturas nos capacetes, promovido pelo próprio CID. A gente vê aí que a área em laranja ela é sólida, mas a área em azul já começam as pinturas diferenciadas. Você tem aí como se fossem as colmeias, e a gente tem, né, na própria entrevista do Alan Onsk, ele falando que eles criaram uma técnica em que eles faziam essas bolinhas que ficavam parecendo colmeias, de uma forma que isso aí também foi uma revolução nas pinturas de capacete, e que fizeram com que surgissem capacetes que fossem além das pinturas sólidas que a gente estava acostumado a ver. E outra curiosidade, João, tem uma foto, que não separei essa foto para cá, mas tem uma foto, João, do Bob Rahal usando um capacete Bell desse tipo. Acho que o Hélio de Ângeles também usou, o Hélio de Ângeles também usou um capacete desse. O pessoal chama de Bandit também, chamava, que era bem separado. Não, o Bandit é outro, tá? O Bandit é da Simpson. Isso, confundi. Não, então, o Bandit não tinha essa separação no meio. Mas o que acontece? Já tem foto. Então, tem foto do Bob Rahal nos anos 70 usando esse capacete, com o seguinte detalhe, João. O Bob Rahal usava óculos. Então, ele era o cara menos recomendado para ter esse capacete. Fica mais difícil botar o óculos para poder pilotar. Você tinha que colocar o óculos antes de vestir o capacete, o que é uma coisa, convenhamos, né? É uma coisa um pouco mais complicada de se fazer. Muito interessante. Essa aí quem é a sugestão do João aqui. Esse é o Ignazio Diuti, né, que é um piloto do começo dos anos 70, ele morreu de forma bem trágica, um acidente bem bizarro nos 1000 quilômetros de Buenos Aires de 71, e ele usava uma ave asteca, um bem estilizado, um capacete bem, ele é italiano, mas usava um capacete bem mexicano, podemos dizer assim, né, e ele foi um piloto que era um piloto Ferrari, né, e tinha esse capacete bem exótico, né? Na época era um desenho muito radical para a época. Você percebe que é pintado à mão, né? Porque você percebe aí traços de tinta, você percebe que você tem diferença de espessura de traços, e é uma pintura espelhada, né? Que a metade da esquerda é exatamente a metade da direita, então você tem uma incrível simetria, é um trabalho artístico, né? Um capacete extremamente artístico, em que você tem esse trabalho, não só esse cuidado de ter o desenho, mas como de ter a simetria perfeita. Hoje, claro, você tem recursos digitais para que você tenha simetrias perfeitas, mas isso tudo foi feito no capacete dele à mão, e mais uma vez a gente está vendo um Bellstar aí. Início da década de 70, né? Início da década de 70. Sim. Eu vou chamar outro detalhe de atenção aqui, o João, vou pegar aqui, ó, tá vendo o parafuso aqui de fixação, né, que é branco aqui, junto da parte branca do capacete. O primeiro parafuso de fábrica da Bell, do Bellstar, era de plástico.
Você vê, né? A segurança toda a prova, né? Pois o Belstar consistia em um capacete de fibra de vidro, com uma espessura de aproximadamente 3 milímetros, forrado com isopor, um tecido que não era anti-chamas, lembrando o Nomex só chegou em 73 e o Stuart que inaugurou, tá? Com uma viseira que era um policarbonato de acho que 1,5 milímetros, que era muito frágil. O Helmut Marko perdeu o olho com o Belstar, tá? E parafuso de fixação de plástico. Tá? Isso era a alta tecnologia de capacetes e segurança da proteção de cabeça do piloto para o começo dos anos 70. Tá? Isso era o último grito de tecnologia de proteção de cabeça para um piloto de Fórmula 1. Olha aí o Gujomin. Capacete muito marcante porque era muito berrante, né? Era um capacete que chamava muita atenção porque era colorido demais, essas cores quentíssimas. E o curioso é que o Gujomin depois ele adotou a base do capacete dele ficou azul. E não casou tão bem. Eu não gostava muito, eu gostava mais dessa fase aí dele da March, que o capacete era todo de cores quentes e não tinha ainda a inserção do azul. Achava mais legal. Não sei você, João. Realmente esse foi o mais marcante pro Gujomin, né? O azul já foi mais na fase indie dele. Sim, sim. E aqui, ó, aquele que eu acho que é o primeiro desenho de capacete. Porque até então você tinha cores, o Fangio usava um capacete marrom, o Farina usava um capacete branco, o Ascari usava um capacete azul claro, e aí chegou o Graham Hill e trouxe o capacete com essas setinhas que eram Clube de parece Remo. que Clube de Remo, isso, Clube de Remo. Estava tentando achar a palavra, clube, que era referente à juventude dele como remador, e que ele transportou para a Fórmula 1 e que acabou sendo o primeiro desenho mesmo, uma questão de identificação que o Graham Hill levou pela carreira inteira e que depois voltou para a Fórmula 1 com o Damon Hill para também ser campeão mundial, ou seja, um desenho que foi o precursor dos desenhos e que também significou para essa época um diferencial. Né? Tudo que a gente está falando aqui a respeito de desenhos de Fórmula 1 nasceu isso aí, nessa pequena atitude de homenagem ao Clube de Remo que o Graham Hill trouxe e que faz com que a gente tenha, enfim, toda essa discussão, né, do que os capacetes são e que terminam aí entre essas marmotagens, esse excesso de informação, tá? Para a gente encerrar, João, as suas considerações sobre esse universo de capacete, porque eu olho esses capacetes e vejo muita informação e pouca personalidade, João. Esse é um grande ponto, né? E a gente vê muito colorido. Você falou do capacete de Nardiuti, né? Uma coisa totalmente manual. Então, hoje tem muita tecnologia para fazer pinturas belíssimas, mas o que incomoda na próxima corrida, a gente estava até comentando, o capacete do Gasly está até legal, tá lembra muito do Mika Salo, mas nada impede daqui a uma semana no México, por exemplo, a gente vai ter Áustria depois México, e tem um capacete, sei lá, roxo com amarelo, ou tom vermelho com rosa. Então, essa falta de assinatura, a falta de personalidade que incomoda. Então, até assim, respinga naquela sensação que principalmente os fãs mais raízes fazem. Os pilotos de Fórmula 1 têm personalidade como os antigos tinham. Até nisso, até no capacete. Ninguém Começa pelo capacete. A gente olha assim, você falou, a gente mostrou 76, 89. 76 talvez a gente pode errar um ou outro. No 89 a gente pode gabaritar 90%. Se você mostrar esse pôster, sei lá, em 2000
e 54, ninguém vai saber quem é não. Se tiver um nome, talvez Alonso, eu falei, talvez Alonso, talvez Hamilton, e pronto. Então é isso, e isso é uma grande pena. Isso, os pilotos tinham. Era a cara do piloto com a fase do Cid. É isso aí. E com essas considerações a gente encerra esse nosso papo sobre capacete. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. A gente está, claro, também aberto a sugestões de pautas, aberto a sugestões de convidados. A gente tenta aqui sempre trazer convidados interessantes para a gente ter as melhores entrevistas também. Para quem quiser dar mais uma conferida nas entrevistas que a gente fez, dá uma olhadinha lá, youtube.com/GPTotal, clica nos vídeos, veja quem a gente já entrevistou. A gente já entrevistou muita gente boa aqui, entrevistas exclusivas, histórias exclusivas que a gente traz aqui, não só nessas entrevistas, como nos cortes também. A gente sempre traz aí o melhor dos nossos materiais, a gente sempre tem alguma coisa em destaque para trazer, e a gente faz de coração. A próxima semana a gente já tem a volta da Fórmula 1 e a análise, né, do que está vindo aí para o calendário. A gente está vindo para a reta final de uma surpreendente temporada 2024. A gente espera que a gente tenha mais corridas legais aí, a luta pelos construtores e, quem sabe, a luta pelo campeonato de pilotos também. É isso aí, gente. Esse é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.